Através dos evangelhos de João, Marcos, Mateus e Lucas, nós tomamos conhecimento que Jesus esteve com os apóstolos por 3 vezes depois da crucificação. E tudo que vem do Mestre, tudo que vem de Jesus é ensinamento. E quando nós refletimos esses 3 momentos em que Jesus reaparece aos apóstolos, nós entendemos que há aí também ensinamento. E o que nos salta aos olhos é que, em momento nenhum, Jesus, ao reencontrá-los, questiona, pergunta por que eles o haviam abandonado na noite da crucificação. Não há em Jesus, em momento nenhum, nenhuma cobrança, nenhum questionamento. Não há nenhuma demonstração de percepção, de ideia de traição. E, curiosamente, Pedro o havia negado exatamente por 3 vezes na própria noite da crucificação. E é justamente na 3ª aparição que nós temos um momento belíssimo do diálogo entre Jesus e Pedro, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ao que Pedro responde que sim, Jesus torna a pergunta: Pedro, tu me amas? E novamente Pedro afirma que sim. E por uma 3ª vez, Jesus torna a perguntar: Pedro, tu me amas? E Pedro aí um pouquinho já triste com a insistência, mas torna a responder que sim. E aí Jesus então determina que ele reunisse novamente os apóstolos e continuasse a obra de divulgação dos seus ensinos para toda a humanidade. Que eles, reunidos novamente, continuassem aquilo que Jesus havia vindo fazer, que era esclarecer a humanidade, mostrar à humanidade o caminho de elevação. E Pedro então o faz, seguindo a orientação do Mestre. E é nesse momento, com essas reflexões, que nós olhamos para nós mesmos. O que nós fazemos quando nos vemos frustrados na expectativa que tínhamos em relação ao outro? Qual é a nossa atitude quando percebemos que o outro não correspondeu àquilo que esperávamos dele? Nós nos frustramos e nos entristecemos e imediatamente partimos para a cobrança. E é comum dizermos: estou magoado, guardo mágoa no meu peito sobre isso ou aquilo. Mágoa é a decepção, mágoa é o inesperado. É lidar com aquilo que não esperávamos, que nos surpreendeu. Mágoa é um nó que dá na alma, que nos imobiliza. Quando Jesus, na verdade, orientou a Pedro que continuasse, que seguisse em frente, mas nós nos prendemos à mágoa, nos imobilizamos e vamos deixando aquele nó cada vez mais firme na alma. Aqueles nós, parecido com aqueles nós que acontecem na musculatura quando usamos mal um músculo, ou quando usamos um músculo em excesso e dá aquele nozinho dolorido, aquele pontinho de dor, mas que o massoterapeuta resolve. Mas ainda não temos um massoterapeuta capaz de resolver os nós da alma. Os nós da alma, a mágoa, não se guarda, se resolve, porque mágoa envenena, mágoa adoece, mágoa mata. Mágoa, nós devemos resolvê-la. E é a doutrina espírita quem vem lançar luz para que encontremos esse caminho de solução das mágoas. A doutrina espírita vem lançar luz e nos ajudar quando nos diz que todos nós, todos que estamos nesse planeta, somos seres em aperfeiçoamento. Somos seres em evolução, ainda imperfeitos, mas passíveis da perfeição. Todos nós. E aí nós vamos nos olhando, vamos nos conhecendo um pouquinho mais, olhando para nós mesmos e vemos que nós não temos total domínio das nossas ações, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Agimos muitas vezes sem prestar atenção nos fatos e nas causas que geraram os fatos. Agimos por emoção. E espíritos elevados como Jesus são espíritos que já têm total domínio de si mesmos. São espíritos que já conhecem perfeitamente suas próprias emoções, têm ciência das suas atitudes, têm ciência da energia que emanam, e é nesse sentido que nós devemos buscar a nossa evolução, no sentido de autoconhecimento para ter
autodomínio sobre as nossas emoções, sobre as nossas sensações. E quando nós pensamos em nós percebemos que muitas vezes não conseguimos prever ações próprias diante de fatos que ainda não aconteceram. Muitas vezes ensaiamos, muitas vezes prevemos determinados momentos e ensaiamos atitudes, mas quando o momento chega, basta que ele mude 1 segundo e nós nos perdemos nas nossas ações, porque não temos o total controle em nós mesmos. Então, como esperar que o outro haja como nós projetamos que deveria ser? Como nós criamos a expectativa que deveria ser? Nesse entendimento, nessa busca de compreensão de nós mesmos, nós vamos entendendo também o outro e vamos vendo que se nós ainda não dominamos todas as nossas emoções, se nós não conseguimos nos conhecer a ponto de prever que atitude teremos em fatos futuros, como prever a atitude do outro? Como prever a reação do outro? E nesse entendimento, a gente vai desfazendo esse nó que deu na alma, esse nó que dói na alma, e vamos entendendo então que mágoa não é para ser guardada, mágoa é para ser resolvida.